Louvado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor na sua vida. Exalte o nome do Senhor. Aleluia. Reconheça os seus benefícios. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Podeis assentar. Glória a Deus. Obrigado com a banda. Benção. Aleluia! Você está pronto para o seu cálice transbordar? Para o seu cálice transbordar, depende somente de você. Sabia? Deus, Ele está jorrando. A palavra Espírito é vida. A palavra diz que rios de águas vivas fluirão dentro de nós. Então depende de cada um de nós levar esse cálice para ele transbordar. Não depende de Deus. Deus está disposto a cada cálice presente aqui transbordar, andar transbordante. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Não. Graça e paz, irmãos, boa noite. Nós estamos aqui nessa noite para que o nome do Senhor seja exaltado, para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, na sua família, na sua casa. Nós estamos aqui para dizer para você que em Cristo tudo é possível. A Bíblia fala que acaso há algo impossível ao Senhor? Não. Para Deus todas as coisas são possíveis. E nessa noite nós viemos tratar de alguns temas no que diz respeito à família. E Deus tem sido muito bom para a gente. E eu vou começar falando sobre perdão. Glória a Deus. Não é nada ensaiado, irmãos. Assim... Né? Não tem nada, olha, eu vou isso, você faz isso. Eu falei, não vamos ficar presos, flua, né? Porque senão a gente tem uma anotação, mas aquilo que for sentir no espírito, fica à vontade. É desse jeito. Não sabia disso, mas está tudo certo, é assim, é espontâneo, amém? E é desse jeito que a gente vive, né? Como a gente já comenta, nós comentamos como casal, a gente não vive esse casamento de margarina, de família perfeita, porque nós não somos, né? Nós somos homens imperfeitos, mas o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de nós e ele nos transforma para a glória de Deus. A cada dia nós estamos avançando e crescendo no Senhor. Eu quero trazer para você uma definição sobre perdão, que aqui irmãos, nós vamos aplicar para os relacionamentos de uma forma geral, mas serve para o cônjuge, para a família. E perdão é você conceder a remissão de qualquer ofensa ou dívida. O perdão, ele precisa estar no centro da nossa vida cristã. O cristão tem que ter esse hábito de perdoar, né? E às vezes a gente tem essa facilidade de perdoar, às vezes uma pessoa que está mais distante, né? Uma pessoa um amigo de trabalho, um chefe, alguém que está acima de você. Mas no dia a dia da família, nós dois como casal, às vezes você fica com aquela rusga, e o Senhor, para alguns aqui, Deus traz como vacina, para outros, né, como a gente costuma falar aqui, é remédio. Então, Deus nos direciona a estarmos sempre vigilantes sobre essas coisas. Nós precisamos nos lembrar que Deus nos concedeu um perdão livremente. Jesus pagou o preço e assim nós devemos perdoar. A falta de perdão pode ter como resultado doenças físicas e mentais. Cria fortalezas demoníacas na mente e bloqueia as promessas de Deus. Vamos ler comigo Mateus 5, 23 e 24.
Mateus 5, 23 e 24. A versão NVI. Na versão NVI diz assim: portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que o seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois, volte e apresente a sua oferta. Eu quero ler também Marcos 11, 25. Estou com esse ajudante hoje, gente, esse meu secretário particular que eu trouxe. Meu celular ficou ali, mas está tudo certo. Você tem que saber qual é a linguagem do amor da sua mulher. O serviço, sirva, meu irmão. Se é para auxiliar, às vezes, limpando a louça, lavando, limpando a casa, faça isso, auxilie também, amém? A minha linguagem de amor é essa. Se ligue e saiba qual da sua esposa. Não precisa aí me dar presente, não. Eu gosto que ele me ajude em casa, no que a gente fizer para os meninos. Né? Tem sido um sucesso. Vamos lá, então, Marcos 11, 25. Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe as transgressões de vocês. Aleluia. Então, eu quero trazer para vocês, independente de quem tenha feito a ofensa, se foi você que ofendeu alguém, se alguém te ofendeu, nós devemos iniciar o processo de perdão. Então, eu vou contextualizar aqui para vocês. Eu estava reticente, porque o Senhor falou comigo lá em casa. Começou. O Senhor falou comigo lá em casa e eu falei que eu não ia falar. Falei, não, Senhor, não vou falar isso, não vou. E o Senhor falou, não, mas eu quero que você ministre dessa forma, eu quero que você dê esse testemunho para que vocês sejam acrescentados na vida de vocês. Irmão, retém o que é bom. Às vezes eu gosto de me estender, eu vou procurar ser bem objetiva, tá? Porque eu gosto bem de explicar tudo, falar, mas eu vou procurar ser bem objetiva. Eu não posso falar para ela, resume aí, que aí dá problema. Eu também vou acabar, vou falar uma coisa depois. Tempo. Dá uma resumida? Dá uma resumida. E assim, há muitos anos atrás, no início da minha conversão, eu tive uma situação em família bem delicada, em que uma pessoa me ofendeu. Irmão, eu vou abrir meu coração para vocês, porque minha vida está na cruz, está exposta e pronto, acabou. Os parentes que assistirem, por acaso, vão identificar, está tudo certo, já tá, a dívida foi paga. Não, é para mostrar mesmo. Então, enfim, retomando, e essa pessoa causou uma situação na família. Eu já até dividi esse testemunho com algumas pessoas que estão aqui, eu já contei esse testemunho, enfim. Então, essa pessoa criou toda uma situação, criou uma história a meu respeito, né, e desenvolveu uma situação fantasiosa na cabeça dela e divulgou essa história entre família. Essa era uma pessoa próxima da minha família. Não tinha como não conviver com ela. E foi um tempo muito difícil para mim. Como eu falei, eu era recém-convertida, e eu tinha uma amiga de oração, e essa amiga foi que me instruiu na fé, meus primeiros passos na fé. E durante esse período, eu fiquei muito magoada. Foi uma coisa que tirou a minha alegria, que tirou a minha paz. Todas as pessoas que vinham conversar comigo, eu só tinha esse assunto. A pessoa voltava e eu falava de novo. Às vezes, eu não dizia o nome da pessoa, mas essa história estava rondando o meu coração. Enquanto eu estudava para a gente ministrar aqui, o Senhor falou algumas coisas comigo a respeito de perdão. Então, quando você diz, não posso perdoar, você está falando, eu não quero perdoar. Amém. Todas as vezes que você falar, eu não posso, porque era o meu discurso. Eu não posso perdoar, foi uma coisa muito grave que ela fez comigo. Mesmo antes de eu ser cristã, eu já tinha esse senso de justiça. Eu sempre gostei disso. Eu procuro não estacionar a minha vaga no lugar errado. Eu procuro fazer, eu tenho esse costume de, não, passa aqui na frente, eu não gosto de passar na frente das pessoas, porque eu tenho esse senso de justiça comigo. E eu me senti extremamente injustiçada. O que ela fez, é uma mulher, né? O que ela fez comigo foi algo, para mim, na época, foi muito grave. Então, eu passei por um processo de perdão. E essa pessoa que me ajudava em oração, eu contei para ela e ela falou, vou te ajudar, nós vamos orar juntas.
O tempo foi passando, irmãos, e eu me apoiei na oração da irmã. Eu não conhecia a palavra da fé, eu não tinha os mecanismos que hoje em dia nós temos, né, de conhecimento, de entendimento da palavra, e eu me apoiava na oração dela. E durante muito tempo nós orávamos juntas, e eu não deixava de encontrar essa pessoa. Não era uma pessoa que eu poderia dizer assim, pronto, deixa ela para lá e a gente vai viver a nossa vida. E isso foi trazendo dano para o meu casamento, porque era uma pessoa que convivia conosco, tinha muito, a nossa filha mais velha, Maria Fernanda, tinha muito apego com ela, então me causava ciúmes a presença dela com a minha filha ficava falando dela, ai, a fulana, enfim. E Deus foi tratando comigo, até um dia que essa minha amiga de oração, a gente sempre orava juntas, mas quem orava era ela. Quero trazer para a nossa vida hoje aqui. A partir do dia que essa minha amiga falou, Lorena, o Espírito Santo me fala que quem é para orar por essa pessoa agora é você. Falei, eu? Acabei de me converter, já veio essa situação toda, você não é minha amiga de oração, você ora e eu concordo. Gente, me dava uma angústia, um negócio, quando ela falava, não, nós temos que orar. Lorena, agora, a partir de hoje, é você que vai orar por ela. E eu ficava angustiada, mas orava. Mas, irmãos, a partir do momento, isso que eu quero destacar, a partir do momento que eu falei, Senhor, a tua palavra diz, Mateus 5, 23 e 24, Marcos, como eu li para vocês, diz que nós devemos perdoar. Né? Mateus 5, 44 diz que eu devo amar os meus inimigos e orando por aqueles que me perseguem. Essa pessoa me perseguiu todo esse tempo. Criava situações embaraçosas para que, depois que nós nos encontrássemos, eu ficasse ainda com mais raiva. E eu decidi. Eu falei, eu vou começar a orar por essa pessoa. E no meu coração, irmãos, tudo o que eu desejava para mim, eu comecei a falar para ela. Quando eu estava sozinha no meu quarto, eu gritava, eu urrava, eu pegava o travesseiro, de raiva que eu ficava, mas eu falava, Senhor, no meu coração eu quero te obedecer. Eu fui perdoada. Por que eu não posso perdoar? Eu decido perdoar essa pessoa. E eu comecei a orar, e Deus vinha me dando estratégias. Irmãos, o Espírito Santo é tremendo. Ela, sentada na mesa, falava os desejos do coração dela para mim. Eu ia para casa orar, Senhor, a minha estratégia é essa. Pai, ela quer ter filhos, eu declaro ela uma mulher fértil. Pai, eu declaro ela com a casa própria. Coisas que muitas vezes eu queria para mim. Mas eu comecei a orar por ela. E Deus foi trabalhando em mim. A mudança começou a chegar, porque as pessoas começavam a falar, Lorena, você perdeu sua espontaneidade. Cadê sua alegria? Você só fala, minha mãe então falava, você só fala desse assunto, ninguém aguenta mais ouvir isso. A pessoa já está com a vida encaminhada e você continua nessa tecla. Irmãos, foram tempos, foram meses que se passaram. Até que um dia o Senhor me trouxe essa revelação. E eu comecei a orar por ela e declarar a palavra de Deus sobre a vida dela. E eu abençoava a vida dela. E eu dizia, Senhor, ela vai ser uma mulher fértil. E na outra semana ela falava, eu queria tanto ter um marido, vamos orar pelo marido dela. Jesus, abençoa o marido dela, um homem maravilhoso. Irmãos, o tempo foi passando, o Senhor foi trabalhando em mim. E para encurtar a história, Deus fez. O meu coração, eu não fiquei com mais mágoa, com ressentimento, com rancor. Até que muitos anos se passaram, mais ou menos uns 5 anos. E continuei a conviver com ela, mas aquilo não me doía mais. Aquilo não me fazia mais mal. Ela podia levar a minha filha, sair com a minha filha, jogar indireta. O meu coração estava em paz. Eu tinha a palavra de Deus. Deus fez tantas coisas por mim. O que era um perdão para alguém? E ela conheceu Jesus e ela foi salva. Durante esse processo, foi mais demorado porque eu demorei para ceder. Eu não queria entregar essa carne, gente, a gente tem uma carne. Eu não queria ceder e dizer que eu vou orar e falar. Não, a Bíblia diz que nós temos que amar uns aos outros, eu vou amar e ela vai me amar. E hoje em dia, e anos se passaram, mais ou menos uns 5 anos depois, eu já estava totalmente curada, nós nos encontramos numa reunião de família e ela falou para mim, Lorena, eu quero te falar uma coisa. E eu olhei assim, ela falou, eu quero te pedir perdão. Eu falei, você está perdoada, porque eu perdoei lá atrás. E ela falou, quero te pedir perdão, porque há um tempo atrás, há uns anos atrás, eu falhei com você.
Eu falei, não, minha querida, você está perdoada. Em nome de Jesus, nós nos abraçamos. Hoje em dia nós não temos mais tanto contato, porque ela mora como eu falei para vocês, Deus realizou os desejos do coração dela, né? Nossas orações maravilhosas, Deus é muito bom. E as nossas filhas, quando tem oportunidade de conviver, nós nos encontramos, nossas filhas convivem, nossas famílias. Deus faz tudo novo, de novo, se você permitir. Essa palavra é para alguém aqui hoje, se é um vizinho, se é um parente, tem um irmão seu, alguém aqui da igreja, irmão, libere o perdão. Você é abençoado. Eu quero ler com vocês aqui Mateus 5,44, como eu falei. Eu quero mostrar que está na Bíblia. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês. Amém? Então, nós devemos orar por aqueles que nos perseguem. Geralmente, quando são as outras pessoas, nós julgamos pelas ações. Mas quando somos nós mesmos, nós julgamos pelas intenções. Quando é conosco, a gente fala, não, mas a minha intenção não foi essa. Mas quando é o outro, você sabe muito bem falar, não, mas a pessoa falou isso por causa disso, disso e disso. E Deus não quer isso de nós, não estamos aqui para ser juízes. Eu quero lembrar você também que a amargura, vamos em Hebreus 12:15. Meu secretário lindo, maravilhoso. Hebreus 12:15. Aqui, ó. Hebreus 12:15 diz assim, na NVI, tomem cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus e para que nenhuma raiz de amargura, ao brotar, cause perturbação e contamine muitos. Então, a amargura é um resultado de uma falta de perdão, de uma longa data. A amargura pode ainda endurecer o nosso coração e nos fazer esfriar na fé. Então, você tem que decidir, irmão, hoje, perdoar. Porque a falta de perdão nos impede também de andarmos com Deus. Amém? Então, é muito importante, não fale sobre os outros, não fique falando para os outros sobre a ofensa. Se você foi ofendido, Provérbios 17:9 fala, nós não devemos estar falando sobre os outros, falando para outras pessoas sobre a ofensa. Falar por falar. Se você quiser se apoiar em alguém, falar com a outra pessoa só para ter alguém para te defender, como eu fiz, ficava repetindo essa história e nada mudou. Eu não estou me referindo a você buscar ajuda, um aconselhamento. Então, a gente precisa se arrepender também quando a gente erra, quando a gente magoa alguém. E libere o seu coração da amargura e da falta de perdão. Esquecer não significa ficar pensando. Esquecer quer dizer que você não vai ficar pensando no assunto. O perdão é um ato de vontade, ele não é um sentimento. Eu venci, irmão. Posso dizer hoje para você que, para terminar a história, tem 20 anos isso. Tem 20 anos essa história. E para a honra e glória do Senhor, hoje eu falo sem chorar, eu falo com meu coração livre. Se ela chegar aqui hoje, vou abraçar, vou beijar, né? E a gente tem que viver dessa forma. Se não fosse assim, quantos anos eu ia ficar presa nisso? A pessoa vivendo sua vida, desfrutando da vida, e eu estaria presa. E eu pude libertá-la também, através do perdão que eu liberei. Deus teve liberdade de agir em mim, e eu tenho vivido coisas extraordinárias no poder de Deus. Amém? Vai sobrar um minutinho? Vai sobrar todos os minutos. Todos os minutinhos. Fazer que nem o Jota lá no negócio acho que era do Rema lá em cima. A Silvana falou, Jota, sobrou um minutinho para mim, então? Vai, Jota, vai. Aleluia. Irmãos, isso é um exemplo de quê? De um relacionamento dela, mas no casamento também deve ser assim. O perdão deve estar em comum acordo, de vocês se perdoarem, andarem em perdão. Porque a falta de perdão dentro do casamento é pior ainda. Multiplica isso aí. Já pensou? Você vai dormir brigado. A gente, às vezes, eu falo, a maioria dos homens, eu falo às vezes de mim, o homem é muito fácil. Você teve um atrito com a esposa e aí eu vou dormir. Amanhã é outro dia eu converso. Não dá para conversar desse jeito. O homem é tranquilão em relação a isso. Deitou na cama, ele esqueceu. A mulher não, ela vai ficar martelando lá a noite toda até dormir com raiva do cara, porque ele foi dormir tranquilão. A maioria é assim.
né? E a mulher, ela não é assim. E a gente deve buscar o acordo antes de dormir, irmãos. Eu tinha essa mania. Eu fazia assim, eu via que a Lorena estava irreversível em relação, ela se achava certa, eu me achava certa. Eu falei, amor, quer saber? Não vamos conversar mais não, que não chega a lugar nenhum, eu vou dormir, amanhã a gente conversa. Mas não conversava amanhã nada, tinha esquecido, né? Mas, e eu tive um exemplo antes, que mulher não esquece dessas coisas rápido, com a minha mãe, mas eu não caiu, não chegou a revelação. Porque eu lembrei, quando eu era moleque, minha avó morava com a gente, eu era que nem o Tiagão, fui criado com vó. Durante muito tempo eu dormia com minha avó cuidava de mim. E eu fiz uma besteira com a minha mãe, eu respondi ela mal, e na hora dela ir atrás de mim, eu corri e fiquei no quarto com a minha avó. E minha avó, não, pode ficar aqui que ela não vai fazer nada, fique tranquilo, vai dormir. Amanhã é outro dia, quando você vê ela pela manhã, você fala, bom dia, mãe, me desculpa. Aí eu, tudo certo, vó, fui dormir tranquilão. No outro dia, fiz a cartilha da vovó. Cheguei lá, minha mãe foi lá, oi mãe, perdão, bom dia, desculpa. Ela, tá perdoado, meu filho. E o cinto já estava atrás. E aí, ó, não esqueceu, não tem essa história de vai esquecer. E eu não aprendi, porque eu era menino ainda, né? Não tinha chegado a revelação que quando eu tivesse casado ia ser dessa mesma forma. Mas glória a Deus que já chegou essa revelação, irmão. E hoje a gente procura resolver logo no começo. Não deixa passar muito tempo. E é tão bom isso, que até essa semana agora, a gente falando da ministração, né? E aí eu falei, a gente estava conversando, como é bom ler um versículo e trazer algo em relação a isso que aconteceu, exemplificar, contextualizar. Aí ela começou, é mesmo, aí começou a falar, e eu fui cair na besteira e falou, amor, dá uma resumida aí para eu entender. Meu irmão saiu da sala, que a gente trabalha junto, ela tem a sala dela no escritório, eu tenho a minha, mas eu fui falar isso, ela saiu chateada, aí eu, caramba, estava lá, meu Deus, a gente está preparando a ministração, a irmã sai correndo, Senhor, e agora? Aí, na prática, aí eu falei, não, tem que acertar, e isso é bom para o casal, e acabou que eu fui lá, tal, aí não, voltei, aí depois, caramba, o que eu faço, Senhor, me ajuda, aí depois falei, amor, bora tomar um cafezinho, tem um cafezinho aqui na máquina, bora, acabou que ela foi, aí depois quando ela foi, ela começou a falar, não, mas é porque isso, por causa disso, você quer falar o que é que você falou? Quer que eu fale? Ela falou, se fosse alguém, se fosse o pastor ou qualquer outra pessoa, você não ia ter paciência de ouvir tudo? Aí eu, agora não precisava, eu fui perguntar para quê, né? E é verdade, irmãos, não é? Se for às vezes seu chefe vai te chamar na chincha, você vai chegar, chefe, dá uma resumida aí para mim. Vai chegar para falar isso para ele? Não vai, então você tem que ter essa mesma consideração com a esposa. E a gente, glória a Deus, e a gente acabou o quê? Rindo, um da cara do outro, né? Ela ficou rindo, mas tu sabe essa brincadeira, e terminou tudo bem. Então, tenha isso no coração, do perdão, de ser rápido, não guardar rancor. Poxa, mas eu estou certo. Eu só falei para ela resumir. Aí ela estava na cabeça, se fosse uma outra pessoa, é porque ele não me valoriza. Se fosse uma outra pessoa, ele não ia pedir para resumir. E isso é muito verdade, irmãos. Às vezes a gente tem paciência com os outros da rua, a gente honra, faz tudo, mas com os de casa, às vezes a gente esquece. E isso é preciso ser cultivado no relacionamento. O casamento, ele não é a linha final. Você, tipo assim, começou a namorar, vou conquistar, vou abrir a porta do carro, vou ficar noivo, aí tu casou, tu pronto, agora eu consegui meu objetivo, esquece a mulher, não abre mais a porta do carro. Querido, esse não é o casamento cristão, não é esse não. O casamento, ele é o começo de uma construção a dois. Você deve ser esse conquistador, assim, quando era namorado, né? Eu não abro a porta do carro toda vez, mas quando eu vou no restaurante, eu chego lá, desço antes, abro a porta para ele entrar, aí depois eu fico falando, não, os caras estão pensando que a gente é namorado ainda, que eu estou com interesse em tu, que eu estou abrindo a porta, mas mal ele sabe que já tem 20 e poucos anos de casado, né? Porque geralmente quem faz isso, ou é o cara que gosta, a mulher que gosta do serviço e a pessoa faz. Acabou-se a bateria. Voltando, é o serviço, ela gosta disso, do serviço, de abrir a porta do carro e tudo. Aí você tem, como eu falei, você tem que descobrir, irmão, o que é que tua esposa gosta. É um serviço? Então faça. Não é um serviço, é um presente? Presentei para ela. Não é presente, é viagem? Faça um esforço aí para levar ela para uma viagem, só vocês dois. Eu descobri uma outra coisa que ela se agrada muito, que eu também vou contar.
É da escola de ministro, calma, amor. Não é... Não combinou? Não combinou combinei, comigo? não combinei isso, não. Mas é o serviço, eu sei. Ela está fazendo escola de ministro. Chega em casa às 11 da noite, 11 e pouco. Aí o que é que eu faço? Eu fiz a primeira vez. Poxa, como a gente sabe onde está, tanto ela sabe onde eu estou, que tem no celular. Quando ela está perto de chegar em casa, eu vou lá, abro a porta e fico ela esperando lá na porta. Eu fiz isso só o primeiro dia. Para quê? Ela disse que gostou e agora, até o final do ano, eu tenho que ficar fazendo. Às vezes tu está lá cochilando. Mas é porque ela gosta, é o serviço. Então, vai, meu irmão, faz, aproveita, né? E o bichinho tem que ouvir tudinho da escola que eu gostei. Doido para dormir, aí chega pilhado, olha, a aula foi assim. Nossa, amor. Você tá lá 11 horas já cochilando, os meninos tudo dormindo, que eu fico em casa, botei, e poxa, ela tá vindo, eu tenho que acordar, e sai da cama, fica lá embaixo, né? Mas é esse esforço. O homem precisa fazer isso, o homem precisa manter esse relacionamento com a sua mulher. A tratar bem não é porque você casou e agora pronto, acabou, já casei, já estamos juntos, então pronto, porque vai ficar uma coisa monótona. E assim a esposa também tem que ver o que o marido gosta. Tem que ver o que o marido gosta. Amém? Amém. Aleluia. Vocês estão pegando aí, irmão? Estão pegando, não importa o tempo de casado, não. Às vezes você fala, não, mas o Guga é novo, sei lá, eles são novos ainda, tem isso, tem... Não importa o tempo de casado. Às vezes você está com a ideia errada de que casamento ao longo do tempo vai ficar mais monótono. Não, ele é ao contrário. Deus quer que o casamento ele melhore. Se você tem essa ideia, vá ler a palavra, vá buscar a sabedoria do Senhor, que casamento é para melhorar. Porque Deus não... Aí depois você está enjoado da tua mulher, porque as coisas viraram tudo aquilo, tal. Você tem que dar atenção, rotina, você tem que dar atenção, você tem que cativar ela. Faz uma graça, meu irmão. Né? Um botox que ela quer, tá o botox lá. Vai lá, toma logo. Tem umas injeções aí, toma. Amém. Né? Amém. Mas vai com calma também, mulher, para não botar aquelas bocas diferentes aí pro cara. Eu sempre falo isso para Lorena. Eu gosto, ó. Minha opinião, eu gosto, tá bom, mas eu gosto de beijar essa boca. Aí depois bota uma coisa que fica mais, você vai beijar, você vai achar coisa diferente, não vai? Ou não, só sou eu, se tiver algo diferente. Então é coisa combinado, tanto que ela vai fazer, quanto que tu vai fazer, porque também tem muito homem que tá meio loucuras aí, com fazer lipo, tirar a barriga. Então é uma coisa que tem que ser combinada. Aqui na igreja não tem isso não, mas no mundo tem. Amém? Então tem que ser coisa combinada. Combine com a sua esposa. Amém? Deixa eu encerrar, senão eu vou falar coisa que eu não devo aqui. Pode passar. Vai. Aleluia. Amém. É isso, gente. No casamento, a gente procura entender, né? Nosso lar, um lugar de harmonia. A gente leva as coisas assim, né, mais leves entre nós, até porque nós trabalhamos juntos, nós servimos juntos aqui na igreja. Então, se a gente engessa muito as coisas, fica tudo muito pesado, muito quadrado, a forma da gente se relacionar um com o outro. Então, a gente procura... O Guga tem esse jeito descontraído mesmo, mas às vezes eu tenho que falar, não, vamos falar sério, mas às vezes a gente está falando sério e está rindo um do outro. Mas isso traz... segurança, leveza, como eu falei, traz segurança, e a gente mostrar um para o outro que a gente tem muito prazer em estar junto, a companhia um do outro. Mas existem coisas que a gente precisa ajustar, como ele falou. Eu sou explicadinha, eu gosto que se expliquem para mim, eu gosto de me explicar para os outros, é a minha natureza. Nasci me explicando, acho que minha mãe, desde que eu saí da maternidade, já estava me explicando. E eu raciocino assim, quando eu fico... explicando. Quando é coisa de trabalho, eu explico para mim mesma. Não tem ninguém, vou explicar para mim. Aí eu vou assimilando. Ele é bem objetivo, é bem prático. Então, isso a gente está encontrando uma forma da gente fluir melhor nisso. Eu tenho que ser mais sucinta no que eu falo, mas também, se eu me estender mais um pouco, eu também tenho que ter paciência, né? Compaixão e ouvir. Né, gente? Porque se for uma outra pessoa de fora, né? Falamos, né, do pastor, meu pai, o pai dele, ele ouve. Aí, quando é comigo, vai ser rapidinho assim, não, fala aí logo, resumo. Não, é desse jeito. E a gente vai se afinando como um casal. Então, trazendo aqui para a nossa realidade de família, de cônjuge, procure saber, como a gente falou,
a minha linguagem é de ato de serviço. Presente, a pessoa ficar me dando presente, não que eu não gosto de receber, mas não é uma coisa que me atrai assim demais, né? Pontual. É pontual, mas isso a gente sabe porque a gente gastou tempo um com o outro, conversando, se conhecendo, mesmo depois de casado, né? Gastando tempo um com o outro e conversando sobre aquilo que a gente acha que é importante. Amém. É desse jeito, meus irmãos. Então, marido, um tópico. Marido e mulher devem juntos buscar a presença do Senhor. O homem e a mulher, sim senhora. Sim senhora, meu. O homem e a mulher, eles é um dever de buscarem o Senhor junto. Lógico que nós precisamos, cada um ter seu tempo separado também, seu devocional com Deus. Mas o casal, é importantíssimo vocês estarem juntos orando. Ah, mas é que nossos horários não coincidem. Nós não trabalhamos juntos como vocês e tal. Meu irmão, marca uma hora para orar. Uma vez na semana, começa com uma vez na semana. Mas isso é de extrema importância, você e a sua esposa e seu marido a estarem orando juntos, buscando o Senhor, né? Isso é extremamente importante. A presença de Deus, ela deve ser valorizada, buscada e almejada. Aí eu coloquei Êxodo, olha a importância da presença do Senhor. Aqui a gente vê que Moisés estava conduzindo o povo para sair do Egito. E teve um certo momento em Êxodo 33, 1 e 3, diz assim, depois o Senhor ordenou a Moisés, saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito, vá para a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, eu a darei à sua descendência, mandarei à sua frente um anjo, e expulsarei os cananeus, amorreus, hititas, ferezeus, heveus, jebuseus, vão para a terra onde fluem leite e mel. Eu, porém, não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. Aqui Deus estava dizendo, olha, eu vou cumprir a minha promessa, vai um anjo à frente de vocês, mas nós sabemos o que Moisés falou. Senhor, se a tua presença não for comigo, não irei. O que isso quer dizer? Ele estava dando importância à presença de Deus. Ele não queria as bênçãos, que muita gente quer só as bênçãos do casamento. Não, ele queria a presença. Então, a presença de Deus deve estar no casamento. A presença de Deus deve estar em tudo que você faz com a sua mulher. Nesses momentos de descontração, nos momentos que pegou pesado, a presença tem que estar. Você tem que manter a sua alma sob o domínio do seu espírito. Porque às vezes numa discussão dessa, a gente fala engraçado, mas às vezes você quer estourar, né? Quando eu não era crente, até quando eu também comecei a ser crente, trânsito era uma coisa que eu estourava rápido. A Lorena cansou de pegar na minha perna, eu estourava rápido. Mas eu estava aprendendo a dominar a minha carne pelo Espírito. Porque às vezes numa discussão meio acalorada, um fala alguma coisa que vai magoar o outro. Mas nós não podemos, nós temos que identificar que é o diabo que está neste meio querendo trazer a desunião. A gente tem que identificar isso. A minha briga não é contra ela. Ela não é minha inimiga. Nosso inimigo é o diabo. E a gente tem. Isso é uma das coisas muito importantes para a gente identificar. E sempre buscar a presença do Senhor juntos. Amém? Aleluia. Vamos falar do começo agora, né? Que já foi para lá e tal. Agora vamos falar do começo. Isso é só entre nós. Então vamos nessa. Marcos 10, 7 e 9 diz assim, por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Esse é o modelo de casamento de Deus, né? Deus estabeleceu, o homem e a mulher foi coisa de mais sublime da criação de Deus. Deus criou tudo, deixou tudo pronto para quê? Para receber o homem e a mulher. Então, o homem e a mulher, ele representa Deus. Homem e mulher, e os dois serão uma só carne. Meu irmão, a Bíblia, ela é imutável. Não é homem com homem que vai ser uma só carne, não é mulher com mulher que vai ser uma só carne, é homem e mulher. Essa é a Bíblia e isso é que eu vou pregar até Jesus voltar. As pessoas podem querer mudar, podem querer colocar a Bíblia para satisfazer o seu bel prazer, mas como a gente é entendido iberiano, a gente sabe que essas coisas já estavam escritas.
Não é que nos últimos dias o amor de muitos se fará, a pessoa vai querer ouvir o que gosta, porque a sã doutrina vai dar coceira no ouvido, não é? Então, casamento é homem e mulher, meu irmão. Não é homem com homem, não é mulher com mulher, isso aí o mundo pode estar dizendo, mas Deus estabeleceu na sua palavra este princípio, homem e mulher, e os dois se tornarão uma só carne, não é ela e eu, não, nós somos uma, e isso só acontece entre homem e mulher, amém? Malaquias 2,15 diz assim: acaso Deus não os fez um, com uma porção do Espírito que lhe pertence? E o que o único Deus deseja? Uma descendência dedicada a Deus. Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Isso é muito importante, irmãos, a fidelidade do homem. Fidelidade. Na Bíblia, a mensagem diz assim: foi o Eterno que fez o casamento, não você. Seu espírito permeia até os menores detalhes dessa união. E o que ele espera do casamento? Ora, filhos de Deus. Portanto, guarde o espírito do casamento dentro de você, não traia a sua esposa. Então, ele criou o casamento para quê? Para nós gerarmos filhos de Deus, para nós povoarmos a terra com filhos de Deus. Amém? Nós temos que ser maioria. Tem crente que não quer ter filho, meu irmão, por causa do mundo. Meu irmão, tenha filho. Seu filho vai ser a diferença para a geração deles. Porque se você não tiver, vai ficar só na sua geração. Você se foi, acabou. A gente não sabe quando Jesus vai voltar. Pode voltar amanhã se não quiser ter filho. Beleza. Mas se demorar um pouquinho, a próxima geração está vindo aí. Então você criando seu filho na demonstração do Senhor, conhecendo a palavra, ele vai ser uma bênção para a próxima geração. Pode ser um Billy Graham da próxima geração. E você está aí, não, mas esse mundo está tão assim. Compensa ou não? Compensa, meu irmão. Compensa ter filho. Deus é fiel às suas promessas. Seus filhos serão bênçãos, eles são heranças. Amém? Fala um pouquinho agora. Acho que eu já falei muito. Vamos ler aqui Mateus 18... capítulo 18, 19 e 20, na NVI, diz assim: em verdade também lhes digo, se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai, que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Então, Jesus nos ensinou que a unidade e concordância permitem Deus agir na nossa vida. Mas a falta da unidade, ela impede Deus, impede Deus de agir. Isso. Então, é tão bom a gente ter alguém do lado que a gente possa contar e dizer, olha, vamos crer junto, vamos declarar, vamos orar juntos, né? Inclusive, alguns dias atrás, a gente tivemos uma situação com a nossa filha caçula, com a Maria Luísa. E a professora me chamou na escola e conversou comigo rapidinho, e falou, Lorena, eu achava bom vocês fazerem uma consulta, dar uma olhadinha nela, que fica assim, um pouco distraída durante a aula. Na hora eu falei para a professora o que veio no meu coração. Falei, professora, me fala aí, qual é a criança que não fica distraída durante a aula, nesses tempos de tantas internet, tanta coisa que tem, e os meninos lá em casa têm hora para assistir, tem tempo para assistir, a gente é bem criterioso com relação a isso. Não deixa os meninos assistirem qualquer coisa na televisão, mas da forma como o ensino é feito ainda nessa forma bem tradicional do colégio dos meninos, na maioria das escolas, a professora com o quadro falando, dá aquela sensação, né, de ficar enfadado, cansado, de ficar ouvindo aquilo. E ela falou para irmos na consulta. E eu levei a Maria Luísa no neurologista. Mas antes de levar, nós oramos. Na hora que a professora falou, o Espírito Santo falou para mim, não receba. Mas eu obedeci a professora, né? Levei na consulta, quando chegou ao médico, aí nós oramos em casa, antes de eu ir na consulta, nós declaramos sobre a vida da Maria Luísa. E o médico, na hora que ele olhou, que eu fiz uma espécie de umas perguntas, e ele fez uns exames na Maria Luísa e falou, gente, não tem nada aqui. Amém. Essa menina não tem nada. Mas eu concordo com você, eu vou fazer o laudo, eu vou fazer uns pedidos, você vai fazer uns exames com ela e vai levar para a professora, para que, né, você seja obediente ao que a professora pediu. Então, assim eu vou fazer, e eu creio que eu venho ainda testemunhar aqui para vocês com os laudos dos exames, e eu sei que
A Maria Luísa não tem nenhuma disfunção de ordem nenhuma. O que acontece é que tem um período de maturidade, ela precisa avançar, né, passar dessa fase, que ainda fica, às vezes, cansada, até em casa para fazer as tarefas, porque é muito chato mesmo, gente. Não tem essa, não. É chato mesmo. Dever de casa você faz na escola, depois você vai em casa, faz de novo. Mas é o sistema que temos, a gente tem que, né, de todo jeito, se encaixar nesse sistema que está disponível. Então, é só para lembrar vocês que a gente, como casal, a gente ora, declara, Deus responde. É a importância de estarmos juntos orando. Essa é a importância do casal estar junto. Chegou uma má notícia, algo que está arranhando, um laudo assim, tem muitas pessoas que aceitam logo o laudo de fora. Você não se desespera. Ore, concorde com a sua mulher. A Bíblia diz que um é 10 mil, né? Um faz 10 mil para fugir, um faz 1000, 2, olha a matemática, 10 mil. Então, vocês são 2, né? Matemática nunca foi a minha forte aí. Valeu, Gabriel. Né? Por isso que... Então, está aqui o exemplo do casal. 2, quantos vão fugir? Mas vocês têm que estar em unidade, orando no mesmo sentido. Não é orando por uma coisa e orando por outra, é unidade. Né? A gente viu na Torre de Babel a unidade, aquele povo falando a mesma língua. Olha o que eles podiam construir. Né? Na unidade, é na unidade que há essa força. Amém? É os dois unidos, os dois juntos. Amém? Em relação a filhos, né, nós temos, não ia falar, mas nós temos a sensibilidade, a atenção àqueles que têm filhos menores. A gente tem 3, uma de 20 que já está, glória a Deus, já sabe o caminho que deve andar, já foi ensinada. Irmãos, aqueles também que têm, eu senti isso no meu coração aqui, aqueles que têm filhos maiores, filhos às vezes se acha rebelde, né? Por enquanto está na sua casa, você tem autoridade sobre o seu filho, amém? Você está ensinando ele no caminho, você está instruindo ele na palavra, mas irmão, saiu, aquilo está dentro do coração dele, eles vão andar naqueles princípios, né? Nós devemos estar atentos aos nossos filhos, porque às vezes você pode estar tendo um filho rebelde em casa, e você está achando que você não tem sido um bom pai, ou uma boa mãe. Meu irmão, deixa eu trazer isso aqui para você, você não é culpado disso não, amém? Se você tem ensinado seu filho no caminho que deve andar, você está livre. Quem foi o melhor pai do mundo? Não foi Deus? E botou quem para fora? Adão. Deus era o melhor pai, exemplo de melhor pai do mundo, mas Adão, ele fez o que era errado, ele desobedeceu. Adão escolheu sair de casa, né? Mas é você admoestar o seu filho, saber o que ele está vendo, filhos pequenos, saber o que está vendo, qual a companhia que ele está andando. Ah, mas às vezes é criança, tudo criança. Não tem isso não. Quem é aquela criança? Né? Porque eles são jovens, são 12 anos, o Daniel estava com um negócio de brincadeira na escola, de baixar as calças dos outros, os moleques. Né? Eu cheguei e a Lorena até que estava nessa, a Lorena foi almoçar lá, foi até esquisito. A Lorena foi almoçar lá e o Daniel estava, só vou contar essa. O Daniel estava almoçando na escola e a Lorena, acho que foi entregar alguma coisa lá para ele. E o colégio tem o pátio e tem um segundo andar, ao qual ela estava. E no momento que ela estava olhando o Daniel, ela viu uma brincadeira de moleque, o cara tentar baixar, e ele caiu no chão dando risada e tal. Não baixou. A Lorena na hora gritou lá de cima, o moleque ficou todo. Aí eu falei, vamos conversar sobre isso, deixa ele chegar em casa. Né? E a gente tem que explicar, isso é trabalho de pai, irmão. Né? Educar, porque tem muito pai que dá muita importância ao trabalho e esquece de conduzir o filho no caminho do Senhor. E a gente chegou para o Daniel, olha filho, quando acontecer assim, não fica dando risada, porque a pessoa vai achar que você está gostando. O menino, ele quer aparecer na frente das meninas, ser o engraçado e tudo. Se você ficar rindo, ele vai achar que você está gostando. Da próxima vez que ele for, tu dá um empurrão e fala sério com ele. Olha, rapaz, não faz mais isso. Tem que ensinar o menino a se defender, porque senão vai ser o bobão, né? A pessoa vai lá, faz alguma coisa, ele... Não seja o bobão. Você tem que falar firme com as pessoas. Algo que você não gostar, não faça. Porque a Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. A gente tem que estar atento a quem os nossos filhos estão andando. Com quem é que você está andando? Os mais velhos. Com quem é que você está saindo? Ah, você vai lanchar com quem? Né? A gente tem que pregar para todo mundo. Por perdido, sim. Mas isso eu estou dizendo de amizade, com quem você está andando. Amém? E a gente trata as situações
entre nós como casal, segundo a palavra, como ele falou, né? Educando nossos filhos segundo a palavra e trazendo essa realidade para o nosso relacionamento, de forma com que a gente esteja sempre sensível no Espírito Santo para saber, Senhor, como é que eu devo abordar? Eu falei aqui no começo, né, da questão do perdão, e eu sempre falo, Espírito Santo, me dá uma estratégia, é minha frase. Espírito Santo, me dá uma estratégia, como falar, às vezes até para falar com o cônjuge, para falar com o filho. Espírito Santo, me dá uma estratégia para eu alcançar o coração dele. Me dá uma estratégia para eu falar a forma certa, porque às vezes você tem uma linguagem e o filho tem outra linguagem. A forma como você vai falar, às vezes um pouco mais incisivo, às vezes um pouco mais fervoroso, efêmero, rápido, assim, a criança já pensa assim, pronto, papai brigou comigo, bloqueia a mente, não ouve mais. Só fica pensando isso, papai brigou comigo, e não é. Então, Deus, ele sempre nos capacita em tudo. O Espírito Santo é um excelente guia para tudo, ele habita dentro de nós, a gente precisa usá-lo da maneira correta, renovando a nossa mente com a palavra e pedindo sempre uma estratégia, uma hora certa para falar, palavras, né, doces para a gente alcançar o coração daquele que precisa ouvir. Amém. Amém. Provérbios 15:1 diz assim: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Né? Às vezes nós homens temos mais essa da palavra ríspida, mas a gente não quer ficar igual, nós queremos mudar. Assim sou eu quero mudar, eu quero ser igual a Jesus, ser calmo, manso de coração, né? Às vezes a gente tem uma palavra mais ríspida. Por isso, no momento de uma conversa, é bom a gente estar em oração antes, numa conversa sobre filhos, sobre alguma coisa para decidir junto, para ter palavras doces, palavras que venham edificar, que venham a esclarecer aquilo que está no teu coração para comunicar à sua esposa. Amém? Nosso tempo está perto do final. Vocês aprenderam alguma coisa, irmãos? Glória a Deus. Queria